Alô, alunos, estamos aqui para trabalhar no curso de Administração Pública, né, no setor de Núcleo de Educação à Distância. Vamos trabalhar com a disciplina de Orçamento Público. Meu nome é professor Olegário, sou especialista na área de Gestão Financeira, de Gestão de Pessoa, tenho pós-graduação também na docência do ensino superior e sou psicopedagogo. Sou formado em administração, estamos aqui para trabalhar essa disciplina. Espero que atenda às necessidades de vocês. Meu contato está aqui, é o e-mail olegariojoandacruz@hotmail.com, telefone de contato. Estou disponível com esses contatos para vocês durante 24 horas. Vamos trabalhar a introdução, a unidade 1, a introdução ao planejamento e ao orçamento público. E aí eu queria aproveitar para a gente fazer uma reflexão dessas gravuras, né? Fazer uma observação. Tentar identificar nessas gravuras, né, o que foi produzido pelo governo, o que foi produzido pela família, o que foi produzido pelo indivíduo, né? E aí a gente começa a perceber nessas gravuras, né, que as ruas, os portes, os transportes, né, as salas de aula com os professores, né, a segurança. E a gente começa a perceber que aí podemos analisar e processar a ação do governo. E essa ação do governo, né, ela pode também estar voltada para o privado. A participação da empresa privada depende também da autorização, da fiscalização dos órgãos públicos. E queria também chamar a atenção para vocês a questão na sociedade moderna, que se estruturou no final da Idade Média. O governo só pode arrecadar os tributos e fazer os gastos se forem autorizados pelo Poder Legislativo. E essa autorização para arrecadar os gastos chamamos de orçamento público, que é o que nós vamos tratar nessa disciplina de orçamentos públicos. E aí eu posso dizer, então, professor, orçamento público é um instrumento que vai viabilizar a qualidade de vida das pessoas, boas ou ruins? Os nossos direitos respeitados ou não? Né? Ele vai refletir a qualidade das decisões que tomamos, o planejamento que fazemos, nossa capacidade de executar as ações, nossa maturidade para fiscalizar e avaliar os atos dos agentes públicos? Sim, o orçamento público vai trabalhar essa dimensão, né? E essa dimensão é importante. E aí podemos também fazer outras reflexões, né? O governo pode cobrar, e então o governo pode cobrar o montante que quiser de tributos e gastar como desejar, professor? Não. Não, ele não pode fazer isso. E aí podemos perceber que temos aí o Poder Legislativo para analisar esse orçamento público do governo, do Poder Executivo. E nós vamos trabalhar dentro dessa nossa disciplina, né, esses objetivos, que é desenvolver essa compreensão sobre orçamento público, para que essas nossas interrogações, esses nossos questionamentos sejam realmente resolvidos, né? Que eu posso estar questionando, quer dizer que o governo não pode gastar o que quiser, não pode cobrar o que quiser. Não. Então, dentro dessa disciplina de orçamento público, né, vamos adquirir vários conhecimentos, né, para que possamos participar ativamente dessa discussão, né? E aí vocês vão ter essa capacidade de interpretar os documentos orçamentários,
no final dessa unidade? Buscar informações em base de dados, identificar os fatores do processo orçamentário, reconhecer os principais canais de participação do orçamento, entre outros. Essa primeira unidade estudaremos o que é orçamento público e veremos que ele se compõe não de uma, mas de 3 instrumentos ligados entre si. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o que é o PPA, que é o Plano Plurianual. Vocês vão conhecer o LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Vocês vão conhecer a LOA, que é Lei Orçamentária Anual. E é interessante, pessoal, perceber e analisar, né, que essas atividades financeiras, que é desenvolvida pelo próprio Estado, né, e dentro do exercício público que se cobra, tem um exercício, toda gestão pública tem um período do exercício que se cumpre, né? E aí ele vai ter propriedade de conhecer esse papel do orçamento na gestão pública, né? Que eu posso dizer que essa gestão pública é a arte de planejar, é a arte de organizar, é a arte de coordenar, de comandar e controlar os assuntos de interesse coletivo por meio da mobilização da estrutura de recursos do Estado. Que esses recursos do Estado são adquiridos através dos tributos e que esses tributos não podem ser cobrados de qualquer jeito, como bem querer do governo. Tem um limite, tem uma fiscalização, né? O governo é limitado também para trabalhar com esses recursos do Estado. E ele também, esse papel, ele tem um objetivo, ele objetiva a fundamentação, a garantia do bem-estar da comunidade, zelando pela manutenção dos bens e serviço público, pelo enfrentamento de situações consideradas problemáticas pela sociedade. Que situações problemáticas é essa, professor? São as situações do saneamento básico, a coleta de lixo, da saúde, como tem aí nos nossos slides, na gravura, né? A mobilidade urbana. E ele vai trabalhar essas dimensões, esses problemas, né, da educação, da moradia, e etc, etc. E aí eu posso ter propriedade de conhecer o que é orçamento público. Tem a ver com isto. O que o orçamento público tem a ver com isso? Vocês podem estar se perguntando. Então, o orçamento público é um dos principais instrumentos de que o gestor público dispõe para dar cumprimento às suas funções. E que sem o amparo deste orçamento, ele pouco pode fazer. Para o gestor público, saber lidar com o orçamento é importante por 3 razões principais. Uma das primeiras razões, as demandas da comunidade por bens e serviços somente poderão ser atendidas se estiverem contempladas no orçamento público. Se eles não estiverem contempladas no orçamento público, não podem ser realizadas. Depois nós vamos se aprofundar por que elas têm que estar contempladas. A segunda razão, as leis que regulamentam as atividades econômicas, sociais, culturais e políticas da comunidade dependem de recursos do orçamento público para ser aplicada. Essas atividades econômicas, que eu poderia dar um exemplo de uma atividade econômica, né, a disponibilidade de recursos para investimento nas micro e pequenas empresas. Ela tem que estar regulamentada em lei, dentro das PPA, que é o Plano Plurianual. Né?
as regulamentações sociais, né? Que é a diminuição da miséria, né? As ações voltadas para trabalhar a questão social, quem tem menos recurso financeiro, né? O incentivo à educação, a cultura, as políticas da comunidade, depende desses recursos. Todas as políticas que são desenvolvidas, política voltada para a educação, política voltada para a saúde, política voltada para a moradia, vai depender dessas leis que regulamentam essas atividades. A terceira razão principal é o que? Os gastos realizados pelos órgãos públicos não podem ser desviados do que está autorizado no orçamento público, nem conflitar com os interesses públicos. Então, se eu estou lá, fiz no meu PPA, que é o Plano Plurianual, né, com base na LDO, que é Lei de Diretriz Orçamentária, né, eu trabalhei esse PPA, que eu vou utilizar esses gastos em determinada área, e eu vou tentar desviar para outra área, não vai, é conflitante. Não se pode, os gastos realizados pelos órgãos públicos não pode ser desviado do que está autorizado lá no teu PPA, no teu orçamento que tu apresentou para o exercício do teu governo.